fazer o remake do terceiro episódio com a nossa grandíssima convidada que teve a boa vontade, a paciência de voltar aqui pra gente transmitir novamente. Peço mais uma vez desculpa pelas falhas que nós tivemos na última transmissão, mas a gente já resolveu e vamos meter bala. Tô aqui hoje com a minha amiga Thaisa. Boa noite, tudo bem, Júnior? Bom demais, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Ontem a gente estava lá comemorando o aniversário do Gui, né? Tava. Ontem a gente estava junto. Ontem foi só confraternização. Agora hoje vamos falar de vida cristã, vida com Deus, trabalho com Deus, isso honrar mesmo. Deus com todas as nossas coisas. Isso mesmo. Bora lá, Thaisa? Bora lá. Eu vou pedir para você se apresentar para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Meu nome é Thaisa, sou casada, sou mãe da Júlia, sou diretora, sou pedagoga, sou cozinheira, não pode esquecer da parte da cozinha, né? Estamos aí na batalha, né? Trabalhando com crianças há 14 anos já, né? Tenho 5 anos de escola minha, né? Junto lá com a minha equipe, com as minhas meninas, né? Que é o Mundo Encantado. Né? E temos outras escolas, né? Que é a escola da minha irmã, a escola agora, outras escolas que a gente está abrindo, né? Juntas, eu, minha irmã e minha cunhada. Então, é isso, né? Acho que essa é a Thaisa, né? Que luta, vai, acorda cedo, cozinha, faz tudo. Eu vou falar para vocês como é que eu conheci a Thaisa. Acho que foi por uma indicação da Cássia, né? Sim. Foi da Cássia, né? A Thaisa mandou mensagem, ela tava pedindo um portão, né? Portão. Aí deve ter um ano e pouco que eu fiz, um ano e Sim. meio que eu fiz um portãozinho bem simples mesmo. Porque eu falo assim, bem simples, porque eu digo que eu ainda não evoluí muito na marcenaria, né? Eu tenho muito tempo para dedicar, então as minhas peças ainda são bastante Portão simples, mas tá lá até hoje. Tá lá firme, tá lá né? até hoje. Bem feitinho. Firme, mas firme. E eu fiz 2 também para a escola da Cássia, 2 portõezinhos também. E foi assim que eu conheci a Thaisa. E de lá para cá, né, a gente tá sempre em contato, sempre conversando. E quando eu vi ela aqui no Cumiri, eu falei, Thaisa, tô com um podcast e eu quero levar você lá. Porque eu sou uma pessoa que eu acompanho, eu realmente acompanho ela, né, pelas redes sociais. Eu vejo, ela tem muito a oferecer para falar sobre vida com Deus, vida cristã, sobre vida profissional, empreendedorismo, né? Sim. Até um pouco sobre saúde, né? Ela teve uma evolução, ela vai falar daqui a pouco pra gente também. Então, por esse motivo, pra mim é uma honra ter você aqui. Muito obrigada, Certinho? a honra é minha também, né? Estar. Beleza. Né, igual você falou, eu conto isso pra todo mundo. Esses dias não sei quem que me perguntou, mas então você conheceu o Júnior? Eu falei assim, ele fez um portão pra minha escola. Né? Então, isso a gente carrega, a gente vê, assim, o trabalho também, né? E eu sempre falo, eu acho que o melhor meio de fazer network é trabalhando, né? Eu amo fazer network, Ontem cheguei lá, já começo a conversar com todo mundo como se conhecesse 10 anos, né? Exatamente. Eu amo fazer network, mas trabalhando é mais gostoso, porque profissionalmente gera um engajamento e uma confiabilidade melhor, né? Se você conhece uma pessoa, conhece que ela trabalha e tal, gera uma conexão maior por esse motivo, né? Pelo menos pra mim, eu gosto muito. Né? Thaisa, vamos começar com pergunta? Vamos Vamos começar a entrevista? Vamos lá. Preparada? Coração batendo a menos de 100 por hora? Oh, meu Deus do céu. Olha que fala pra mim uma coisa. Como é que surgiu a ideia de abrir uma escola? A escola, na verdade, assim, igual eu falei, já tem um trabalho com crianças, né? Já faz tempo. E alguns anos atrás, né? Eu fiz um vestibular na FEP para engenharia de produção. E assim, vou ser engenheira, pá, ninguém e tal. Passei, né? Passei no vestibular. E o dia que eu fui contar pra minha irmã, não, você não vai. Não, Unifei. Gratuito? Na FEP. Na FEP. Tá. Não, você não vai, não é o que você gosta, trabalha com outra coisa e tal. E hoje eu agradeço por essa fala dela. Porque se não fosse por ela, eu acho que eu teria ido e teria me dado mal, talvez. Né? Porque não era a mesma coisa que eu queria. Seria infeliz profissionalmente. Exatamente. Né? E a gente vê estampado no seu rosto a felicidade de falar da sua profissão e de fazer o que você faz. Exatamente. Então, então vamos para pedagogia. Então, prestei de novo, passei em pedagogia. Né? Fiz o vestibular, já trabalhava com crianças como monitora mesmo. Então, assim, teve época que eu trabalhava porque, assim, como se diz, estudava de manhã, fazia o ensino médio, à tarde, em vez de ficar dormindo ou sei lá, ou qualquer outra coisa, vamos trabalhar.
E comecei a trabalhar como monitora mesmo, numa escola particular. Acho que todo estagiário começa como monitora. Todo de mundo. pedagogia. Exatamente. Vamos trabalhar, e então eu já trabalhava com criança, já tinha essa questão de trabalhar, de bastante sobrinhos, bastante criança no meio de casa e tal, então vamos trabalhar. E fiz a faculdade, né, e em 2014, a minha irmã, ela teve a ideia de abrir uma escola, né, no bairro Reborgion, né, onde a escola dela lá hoje também atende mais o pessoal da comunidade mesmo. A casa era nossa lá. Então, vamos abrir, já tem um espaço. Primeira coisa para você abrir uma escola hoje é o espaço. Você tem um espaço adequado, uma casa com bastante quartos, e que as seria, casas sabe, naquele bairro normalmente são casas com cômodos grandes, maiores. são casas mais antigas, uma arquitetura né? mais antiga, Exatamente. né? Casas grandes com cômodos muito grandes, né? Isso. A arquitetura mais moderna é mais minimalista, né? Mas as antigas são casas maiores. Exatamente. Então, é muito adequado a uma escola. É, né? muito, o seu espaço, né? Aquelas casas que tem a casa e um quintalzão em volta. Então, é bem preparado. Depois meter um playground lá. Exatamente. Então, assim, um pouco antes da minha irmã abrir a escola, acho que eu até esqueci de falar naquele dia, a gente fazia colônia de férias. Por quê? Qual que era a dificuldade dos pais? Dezembro e janeiro, não tinha com quem deixar. A escola para, o pessoal trabalha no comércio, geralmente até 10, 11 horas da noite. Mais forte no final do ano. Vamos abrir colônia de férias. Então, eu com ela começamos com essa colônia de férias com as crianças da escola que a gente já trabalhava. Mas então não era um ano inteiro, ela começou só... Colônia, olhar a criança em casa, mesmo? digamos. Olha! Né? Aí olhar... Isso em 2014. Isso, se eu não me falha a memória, 2013, que é 2014, se eu não me falha a memória, que ela abriu a escola. Aí a gente já trabalhava com colônia, o pessoal ficava em tanto, hoje eu vejo as crianças tudo grande. Aí aí o pai fala, ficava com você na colônia, eu falo, meu Deus, chama você de tia ainda? Chama de tia, eu lembro, né? Então, assim, aquela questão assim, vamos olhar a criança. Aí quando ela partiu a ideia de abrir uma escola. Quando ela abriu sozinha, eu ajudava ela às vezes o que precisava, né? Eu trabalhava em outra escola, tudo. E foi em 2018, ela falou pra mim, Thaís, apareceu uma oportunidade aí. E nisso ela já tinha aberto uma outra escola no bairro Avenida com uma outra pessoa. Thaís, é o seguinte, tô com uma casa aí e eu acho que eu tô querendo abrir uma escola. O que você acha? Fui lá, vi a casa com ela, falei, legal e tal. E aí, topa comigo? Pronto, já deu aquele medo. Você fala, pai, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque, assim, tem uma diferença de você trabalhar para uma pessoa, ser CLT, e você abrir o seu próprio negócio, né? Então... O CLT, ele vive aquele sentimento de segurança. Eu não entendo como segurança, hoje eu entendo como comodidade, é cômodo, né, o CLT. Eu fui CLT há muito tempo, mas o CLT, ele tem essa comodidade. Ele não evolui muito... Mas ele sente a segurança. Exatamente. Ele faz as contas dele dentro daquilo ali, ele vive aquilo ali e tá ótimo. E tem muita gente que é feliz assim e glória a Deus por isso também. Mas você viu que pra você não era suficiente. Não. Mesmo com toda a dificuldade, medo. Porque assim, igual a gente fala, dá um medo no começo. Né? Porque, igual você falou, é cômodo. Porque você sabe que ali, todo dia 30, quinto dia útil, seu salário vai estar na conta. A gente, como empreendedor, não. Né? Eu mesmo, quando eu abri a escola, eu falo isso para todo mundo, quem conhece a minha história sabe, eu fiquei quase 10 meses sem salário. Então, assim, me virando mesmo, na época... No começo da escola. No começo da escola. Isso lá que a gente abriu a escola em 2018, né, parte de documentação e tudo mais. Em 2019, começou a funcionar como alunos. Com alunos, eu lembro que você comentou alguma coisa que em 2018 você fez uma colônia de férias, né? No final do ano, foi isso? Isso, aí em 2018 fiz algumas matrículas e peguei algumas crianças para olhar no final do ano, mas foram poucas. Foi mais para começar, para chamar, né? Em 2019 que começamos mesmo como escola. E deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz. Você sempre foi ativa nas redes sociais da escola, desde o começo? Como é que foi? Conta pra mim. Sempre. Eu sempre adoro mexer, adoro mexer. Aí, quando surgiu o Canva, vamos pagar o Canva, né? Vamos pagar para... Você tem o Canva Pro? Tem. Empresta pra mim. Empresta. Da minha equipe lá. Eu não vou pagar não, vou pegar da amiga que tem. Pode pegar.
Então, assim, eu pago lá pra ter mesmo, pra essa questão de propaganda. Ótimo. Sempre gostei de movimentar, né? Gosto de ter algo bem padrão, assim, da escola, né? Viso muito isso, né? O que eu sempre identidade falo. visual, né? Exatamente. É importantíssimo nas redes sociais. Exatamente, né? Você tá sempre postando, claro que às vezes, né, eu sempre falo isso, tem dia que a gente ainda falha, nossa, não postei nada hoje e tal, mas é devido à correria, mas sempre tô ali postando, repostando, agora matrículas abertas, é um momento que a gente tem que estar bastante ativo ali, postando e tudo mais, entendeu? A rede social é muito importante usar uma estratégia forte de marketing, em todos os sentidos, né? O ser humano ele é muito sensitivo. Exatamente. Ele tem o tato, o olfato, visão, e quando você conecta você usa tudo isso, toda essa sensibilidade do ser humano e usa o marketing para isso, né? Marketing olfativo. Você vai em algumas empresas, um dia eu trabalhava num lugar e eu tava no andar de cima, e aí quando entrou um carro, eu ouvi o barulho, mas eu não vi que carro que era. Eu falei assim, nossa, acabou de entrar um carro da Fiat 0 km. Aí o cara falou assim, da onde que você sabe isso? Eu falei, meu amigo, eu trabalhei na Fiat, eu conheço o cheiro dos carros da Fiat quando é zero. Então, assim, é marketing olfativo e marketing visual, né? A McDonald's, ele usa vermelho e amarelo, que são cores que estimulam a necessidade de comer, a vontade de comer, né? Então, o marketing, como você falou, você usa uma identidade visual que ela fortalece. Toda vez que a pessoa vê aquelas cores, ou grafismo, ou alguma imagem, ela vai lembrar de quê? Mundo Encantado, né? Exatamente. Porque assim, é igual assim, hoje a logo da minha escola, do Mundo Encantado, é um mundo com crianças em volta, né? Então, tipo assim, quando já tem, todo mundo sabe o escrito, a forma que é escrito, né? Por exemplo, igual esse ano, o ano passado, eu fiz uma reforma na escola, né, de pintura, que a gente faz todo ano mesmo, e mudei a minha sala. Aí eu pus um vidro na minha sala e todo mundo encantado. Eu falei, aí o rapaz que fez os adesivos para mim falou, Thaísa, não vai dar para você fazer o mundo aqui não, porque ele para imprimir é mais complexo e tal. Eu falei, então você só escreve o Mundo Encantado e coloca em preto. Beleza, ficou a marca da escola ali. Então a hora que a pessoa olha, já vê que é o mesmo escrito da minha marca, né? Da logotipo da escola mesmo. Exatamente. E fortalece muito uma marca, né? Sim. Nas redes sociais é muito importante. E marketing de uma forma geral, mas hoje, como é um meio de comunicação muito forte as redes sociais, é muito importante estar com isso mesmo conectado. Exatamente. Eu acho muito legal. Que bom, né? Você tem muito para ensinar pra gente. Vou te acompanhar mais. Sim. Vou pegar todas as dicas. Me empresta o Canva Pro. Pode pegar. Ó, é assim, cada um paga uma coisa, né? Eu conheço um monte de... Eu sou péssimo em Canva. Só uma coisa, não liberou o chat. Se caso você tá. para dar uma interrompida na transmissão rapidinho, já volta, só que aí pro chat ativar. Não, acho que dá pra... Vamos rodar, né? Dá? Acho que... Pessoal, se tiver pergunta depois, deixa lá no link que a gente faz, a Thaísa responde em vídeo lá depois dos stories. Isso mesmo. Viu? Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no story, e aí depois eu mando tudo pra Thaísa, ela responde tudo nos stories dela. Isso, né, isso mesmo. Não vamos estar tão bom aqui na conexão, vamos voltar, vamos cair não. E eu tava falando que eu, por exemplo, eu não sou muito bom em Canva, eu faço alguma coisa, eu sou muito raso, muito superficial em Canva. Mas tem igual você, já paga, já há muito tempo, você usa muito. Eu uso muito aquele, quer ver? Eu uso muito, mas também não pago ele Pro não, o CapCut. Uso muito o CapCut, muito, porque eu faço muito mais vídeos, né? Eu não faço muita imagem estática. Eu sempre tive um ótimo resultado com vídeos. Então, uso muito mais ele. Mas, assim, cada um se desenvolve melhor em algum aplicativo, em algum meio de comunicação, né? Mas o que eu pago premium é o YouTube. Esse eu pago. Porque tô sempre postando, sempre coisando. Sempre. Pessoal, mas todos são bons, viu? Todos são bons. Sim. Todos são bons. Deixa eu falar pra você. Fala pra mim quais foram as maiores, e se você lembra de algum momento específico, as maiores dificuldades que você enfrentou no começo da jornada sua de abrir a escola? Eu acho que assim, igual eu sempre falo, acho que a maior dificuldade hoje em dia, falando naturalmente, claro, porque assim, a gente tem a parte espiritual, mas vamos falar do natural, né? É a questão da questão financeira, eu acho que é o capital mesmo, no começo. Sim. Acho que é o que mais pega, eu acho que sim. Não só a escola, acho que qualquer outro
lugar, qualquer outra coisa que você for abrir, seja uma loja, seja, é questão de dinheiro. Por quê? Você precisa investir. É verdade. Né? Você não vai abrir. E, por exemplo, assim, a gente sempre fala isso na escola. Um pai, para deixar um filho, por exemplo, você é pai, você vai numa escola visitar, o que você olha? O espaço, vê se tem coisas adequadas para uma criança. Banheiro, um dos primeiros lugares que eu vou banheiro, vejo a qualidade, se é um banheiro bem organizado, Exatamente, se tá bem... exatamente. Então, assim, eu acho que assim, a maior dificuldade que eu encontrei mesmo foi a questão, assim, financeira. Né? Mas assim, no começo a gente fez empréstimo, toda aquela questão de você abrir um negócio, né? Normal. Tudo brasileiro, coisa de brasileiro, né? Então, assim, porque como a gente fala, eu não vim de uma família rica, milionária, então exatamente, a gente tem que correr atrás. Tem que ter ousadia. Exatamente. Então, assim, é você a questão do financeiro, de você colocar tudo em ordem. E sem contar, desculpa até te interromper, a dificuldade de um novo empreendedor conseguir recursos por banco, financeiras, é muito difícil. Para começo é difícil, você não compra. Você não tem. O banco, hoje, depois que você gera uma receita, você começa a pagar imposto e tal, o próprio governo te dá. Eu mesmo pego Pronamp quase todo ano. Tem BNDES, Pronamp, tem várias coisas. Mas lá no começo não dava. O banco máximo que emprestava era 15, 20 mil reais. E há 7 anos atrás. E não dá. Para abrir uma empresa com isso, é muito pouco. É pouco. Então, assim, acho que o capital, assim, no começo é mais difícil. Por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia, o que eu vejo, já vi várias pessoas assim, desistem no começo, por quê? Por causa disso, porque não vê o retorno. E você vai demorar para ver o retorno. Vai, é verdade. No retorno, ele não vem de um mês para outro. Não é porque eu abri a escola hoje, que eu vou bombar lá, por exemplo. Hoje, a minha escola, eu estou com um total de 60 alunos. Mas no começo, eu lembro que eu fiquei uns 6 meses com nem 20 alunos. Então, assim, você tem aluguel para pagar, você tem funcionário para pagar, você tem imposto para pagar, e tudo vai girando. Eu vou usar um termo que nós empreendedores usamos muito. É o que dá para sobreviver, né? Não dá para viver, mas dá para é só para sobreviver. Exatamente. Na época, quando eu abri escola, por exemplo, eu tinha um carro que era quitado, era um Palio. Eu refinanciei esse carro para mim girar para mim mesmo. Para mim ter um capital, porque igual eu falei, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu fiquei sem salário por um bom tempo. Então isso faz falta de uma pessoa que acabou de sair de uma CLT, que tinha seu salário ali todo mês certinho, bonitinho, independente se você faltou serviço, se você não faltou, se você estava ali, e para uma pessoa que começou do zero, que falou, pronto, e agora? E explica para mim uma coisa, que você falou para mim que ficou 10 meses. Vamos dizer que você abriu a loja, vamos contar que você abriu janeiro de 2019. 10 meses sem salário. Então vamos dizer que você ficou até outubro sem salário. Aí em novembro você começa a receber salário. Março de 2020 vem a pandemia. E aí? Aí pronto. Aí voltou a ficar sem salário. Voltou a ficar sem salário. O que aconteceu? Assim, e outra coisa, você falou de dificuldade. O que acontece? No começo, a gente que abre qualquer negócio, eu acredito, você tem que investir muito. Então, assim, quando eu aluguei a casa, é uma casa boa, né? O pessoal pintou, o dono da casa pintou, belezinha e tal. Só que o que aconteceu? Tive que ir arrumar a casa. Porque, assim, a casa, né? Não sei se tem alguém me assistindo, vai lembrar aí, no começo era taco. Então, assim, aquilo para uma criança faz muito mal, para uma criança ter alergia, né? Para uma criança que tem algum problema respiratório ou algo do tipo. Então, eu tive muito problema com isso. De pais reclamarem, olha, tá, que tal, eu tinha que pôr tatame. Então, para limpar aquilo era uma luta para tirar os tatame, limpar, higienizar, enfim, né? Então, assim, eu tive que investir. Então, chegou em 2020, que eu estava com um número maior de crianças, digamos assim, nossa, vou investir agora. Fui lá, comprei piso na loja. Foi 2020, vai ser o ano que eu vou investir. Para 2021, vim e falar, tá tudo bom. Vou trocar de carro, comprar casa. Nossa, é isso, é o sonho. É assim, né? Então, o que aconteceu? Fui, comprei piso e tal. Quando veio o decreto. 15 dias sem aula. Nossa, em 15 dias, troca o piso rapidinho. Para daqui a 15 dias a criança voltar, a escola tá intacta. Não voltou mais. Né? Então, a gente teve que se virar. Então, assim, chegou em abril, eu lembro certinho, em abril, foi a última mensalidade que os pais pagaram, assim, né, pagar mesmo. Tinha os obrigatórios, né, que são de 4 e 5 anos, esses permaneceram, porém, a gente teve que dar um desconto por ser online, né, a gente teve problema nessa questão online também.
As crianças não estão preparadas. Não estão preparados. E outra coisa, muitos pais às vezes achavam que a gente não dava aula direito. Mas assim, dentro da escola você tem uma rotina para cumprir. Claro. Da 1 a 5, por exemplo. Um calendário pedagógico. Você vai, parquinho, em horário da massinha, educação física, aula de inglês, aula disso, aula daquilo. Em casa, a gente passava o básico para aquela criança. Então a gente teve problemas. Né, de pai falar, poxa, uma aula que eu deixo meu filho aí da 1 a 5, uma aula tá durando aqui meia hora. Como que você vai prender uma criança 5 horas à frente de uma tela de computador, uma tela de televisão? Falando, não. Você põe com desenho, você põe com outro tipo. E mesmo assim, eles não ficam 5 horas. Falando, não fica meia hora. Não. Né? Então, assim, a gente teve muito problema nesse começo, né? Então, assim, foi assim, muito difícil. Então, qual que foi o recurso que a gente usou? Não era tudo que estava fechado. Né? Foi o que a gente comentou do outro dia. Né? Teve aquela questão de essencial. Não tem esse negócio. Porque na sua escola tinha quantos alunos? Quando fechou, eu tava acho que com quase 50, 40 e alguma coisa. Agora no supermercado entra quantas pessoas por dia? Por dia. E pessoas diferentes, porque você tava lá com 50 alunos recorrentes, mesmas pessoas, mesmas famílias, mesmos ambientes. Exatamente. Agora, um supermercado passa 200, tô falando 200, até antes do almoço, exatamente. Até passa 500 pessoas por dia, mas lá o supermercado era essencial. Era essencial, era seguro. Né? Então, assim, eu acho que lockdown foi a maior aberração que eu já vi na minha vida. Eu tenho, profissionalmente, eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos, então eu tenho 32 anos que eu trabalho, estou com 40, eu nunca vi um absurdo desde falar que a gente não podia trabalhar. Exatamente, foi um absurdo. Então, o que aconteceu? Na época até, né, minha irmã, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar, vamos pegar a criança para olhar em casa. Né? Então, você olhava na escola ou você olhava na sua casa? Em casa, porque na escola não podia. Se eu olhasse na escola, fiscalização, polícia ia bater lá. Eu fui notificado. Minha irmã olhou a criança na casa dela e, coitada, apareceu polícia lá. Nossa, a gente até brincava, nossa, tá parecendo bandido. Porque você sai lá fora, aquele tanto de carro de polícia que você fala, gente, precisa disso tudo. O quê? Denúncia? Então, tipo tinha assim, mais polícia do que criança. Polícia na rua de sua casa, exatamente. Criança dentro da sua casa. Exatamente. Eu não tive esse problema, eu acredito, a minha irmã morava em casa na época. Eu acredito que eu não tive esse problema porque eu morava em apartamento. Então era uma coisa mais restrita. Né? E tipo assim, né, quem me conhece, estiver assistindo, vai saber, o meu apartamento era um ovo. E eu cheguei a olhar 35 crianças sozinha. Samuel me ajudava de manhã, porque ele trabalhava no segundo turno na Cabelo Alto. Ele não parou, né? Então ele trabalhava no segundo turno. Então, assim, das 8 da manhã, das 7 da manhã até 1 hora da tarde, ele me ajudava. Outro exemplo, fábricas com 3.000, 2.000 funcionários, 2.500 funcionários não pararam. Não pararam. A minha empresa, minha loja que passa 30, 40 pessoas é perigosa. Exatamente. Mas o supermercado que passa 500, a fábrica que farmácia, 2.000 funcionários, farmácia, eles são seguros, são importantes, são essenciais. Né? Todo trabalho é essencial, né? Porque leva sustento pra casa. Eu sempre, assim, na pandemia, eu brigava no Facebook. Quem me conhece, sabe? Eu briguei no Facebook. Porque o povo falava, gente, não existe. Todo comércio ele é essencial desde que ele leve comida pra casa de alguém. Eu lembro de uma blogueira, que eu não vou falar o nome dela, a gente desentendeu no Instagram da prefeitura lá, porque o que acontece? Num dia, ela veio pra cidade, porque as blogueiras profissionais, elas ganham fazendo divulgação de casa, ela não precisa sair. Então ela veio pra cidade, veio num salão, fez cabelo, unha e tal, não sei o que lá, voltou, à noite estava pedindo lockdown de tudo. Falou, peraí, mas isso é o cúmulo, é o ápice da hipocrisia. Falou, então peraí, para você ir no salão, o salão tem que estar aberto. Mas aí você saiu do salão, fez o que precisava fazer, cabelo, unha, tudo, aí lockdown, fecha tudo, porque o salão também não era não essencial, como diziam as regras, né? Aí, mas é meu trabalho. Mas peraí, então o seu trabalho é mais importante que o de todos os outros. Exatamente. Aí eu rasguei, você é um hipócrita, E por você estar ganhando dinheiro trabalhando de casa, você acha que todo mundo tem que ficar fechado, todos os demais tem que ficar fechado. Exatamente. Rasguei o verbo, sem ofender, sem coisa, mas eu fui bem rude, entendeu? Porque é um absurdo. Como eu falei, quem defendia uma situação dessa, ou era sustentado por alguém, ou conseguia ganhar dinheiro sem sair de casa, né? Trabalhava com TI, alguma coisa, rede social, não precisava sair, porque quem tinha o ganha-pão tinha que sair todo dia, acordar cedo, trabalhar para ganhar o seu pão diário,
esse aí nunca defendeu o lockdown. A não ser que fosse aquele sem vergonha ocioso que queria ficar de folga no trabalho sem poder trabalhar. Exatamente. Ia estar em casa ganhando do mesmo jeito. Esse também era defensor. Mas quem realmente precisava sair para ganhar o seu dia a dia lá, esse nunca defendeu. Exatamente. E a gente vê, assim, que essa questão de lockdown não funcionou. Não. Porque o tanto, por exemplo, eu, quanto que a gente ficava sabendo de festas clandestinas, pessoal se encontrando. Teve uma coisa aqui da faculdade, né? Teve. Então, tipo assim, olha pra você ver, aí a gente não podia trabalhar porque... Né? E quando voltou às escolas, eu pelo que eu lembro, se teve, né, se você sabe ou se alguém sabe, depois pode me falar, Thaisa, eu sei de um caso, mas pelo que eu sei, nenhuma escola precisou assim fechar ou algo do tipo, porque estourou algo lá dentro. Nossa, foi lá dentro que o fulano pegou. Lá foi um aluno, passou para... Não teve. Mas gente, alunos de faculdade teve que fazer festinha clandestina. Que a gente ficava sabendo. Tal lugar. Então, assim, alunos de faculdade que morreram, que a gente ficou sabendo. Então, assim, por quê? Porque estavam se encontrando. Mas você ia lá na rede social, as mesmas pessoas que estavam lá fazendo os inferninhos. Tava lá, lockdown, fica em casa. Fica em casa. E não adianta, igual você falou. Quem defendeu fica em casa é porque realmente não precisava. Exatamente. Né? E, por exemplo, a gente que tem que se virar nos 30, nos 50, nos 40, a gente não teve escolha. Então, foi onde eu parti mesmo, eu vou olhar a criança, porque igual você falou, muitos não fecharam. Então, assim, quem trabalhava no supermercado, algumas mães eram enfermeiras, trabalhava em farmácia, ou trabalhava em algum escritório, algo do tipo. Tia Thaisa tá olhando em casa. O pessoal da enfermagem, eu quero fazer menção deles aqui, porque o pessoal da enfermagem, da saúde, esses trabalharam 10 vezes mais. Né? 10 vezes mais. Eu acho que devia ser uma cena terrível, né? Da forma como aconteceu, mas esse pessoal trabalhou muito. Trabalhou, a gente vê assim, a luta deles, né? Assim, eu acho que eu acompanhei várias pessoas que eu conheci que trabalhavam na saúde, assim, falava, Thaisa, você tem que chegar em casa, tem que deixar sua roupa para fora, porque assim, eles precisam salvar aqueles que estão precisando, né? Porque está acontecendo uma pandemia no Brasil e não trazer para casa, porque muitos deles também tem família, tem filho, tem marido, tem mãe, tem pai, pessoas que idosos dentro de casa que talvez poderia pegar. E na linha de frente, vendo todo aquele mal, né? Então, assim, você vai conversar com alguém, principalmente da enfermagem. Por exemplo, igual eu peguei Covid. Eu peguei, né? Então, assim, eu estava olhando criança na época que eu peguei. E, assim, graças a Deus, na época que eu peguei, nenhuma criança ficou doente. Eu só orava para Deus, Deus, não deixe, eu posso ficar aqui doente, mas não deixe que nenhuma criança. E, assim, pela glória de Deus mesmo, nem o Samuel e nem a Júlia tiveram nada. Nem um nariz escorrendo a Júlia teve. E eu fiquei com medo, porque a Júlia, quando neném, ela me deu muito trabalho, né? Teve bronquiolite, já teve pneumonia. Então, se algo pegasse nela ali, talvez... seria fatal, talvez, digamos, né? Então, eu orei muito, falei, Deus, não deixa ninguém da minha família. Então, assim, eu senti que eu estava por um cansaço. Porque, assim, as crianças ficavam na minha casa. E era 6h30, acabava todo mundo. O que eu fazia todos os dias? Eu limpava a minha casa. Eu passava álcool nos brinquedos, passava álcool no chão, aquele lisoforme, aquilo lá. Meu Deus, que lá foi meu companheiro de limpeza. Então, passava, tinha dia que falava, meu Deus, tá mais fedendo álcool dentro da casa isso aqui do que cheiro gostoso. Porque eu desinfetava as crianças embora para no outro dia eles chegarem e ter um ambiente limpo de novo. Né? Então, você começou a sentir cansado. Comecei a sentir cansaço. No final do turno, isso foi o quê? 6 horas da tarde. Comecei a sentir cansaço. Falei, gente, mas eu tô com cansaço. Tá certo que na época eu tava bem acima do peso. Eu tenho foto aqui que eu falo, meu Deus, é a mesma pessoa. Porque assim, eu tava, mas eu falei, gente, não é normal. Na mesma hora, liguei na farmácia. Liguei na farmácia e falei, vocês estão fazendo teste de Covid? O moço falou, até 7 horas só. Mas a gente vai encerrar daqui a pouco, porque hoje teve muito. Falei, moço, pelo amor de Deus, eu preciso que você segura pra mim. Porque eu trabalho com criança, eu olho criança. Então, eu preciso fazer o teste. Na hora que eu fiz, o meu mundo acabou naquele momento. Ai, meu Deus, acredito. Fui muito verdadeiro com os pais, mandei mensagem na hora. Falei, olha, infelizmente, acabei de testar positivo, eu não quero mal das crianças, mas, por favor, me avise se alguma criança precisa mal, se acontecer alguma coisa. E, graças a Deus, ninguém pegou nada. Eu fui pegar depois que acabou, que voltou tudo normal, que eu peguei. Olha só. E eu vou te falar, eu peguei, pra mim foi só uma dor de garganta. Olha só. É a tal da gripezinha, né? Pra mim foi a gripezinha. Mas não menosprezando, claro, né? Tanto mas pra mim foi.
os sintomas da vacina foram infinitamente piores do que o próprio Covid para mim. Eu tomei 2 doses. Eu também tomei 2. Porque eu ia viajar, ir de avião, aí eu fiquei com medo desse travar no aeroporto. Eles travam mesmo. O Samuel não queria tomar, não. Aí ele teve que tomar, porque a gente viajou. Aí ele, ai meu Deus, eu não ia tomar isso aí, agora eu vou ter que tomar. Mas a primeira quase matou. Eu também. Achava que eu ia morrer. E já quando eu peguei o Covid, não. Foi normal, foi uma roceirinha, coisinha, uma roçadinha de garganta. Eu perdi olfato, perdi paladar, fiquei quase 30 dias sem sentir cheiro nenhum. Então, assim, eu fazia comida, eu falava, meu Deus, aí depois voltou as crianças, eu falava, Samuel do céu, não sei se a comida tá boa, se queimar, você me avisa, porque não tava, realmente, literalmente, é a coisa mais horrível do mundo. Eu falo assim, ó, eu não sei se eu tenho inimigo, mas se eu tenho, não desejo ter pra ele, porque, olha, é horrível, realmente, foi horrível. E você deve lembrar quantos meses você ficou fechado a escola, né? Quantos meses, você lembra? A gente fechou em março de 2020, fomos voltar em agosto. Então, deu aí março, abril, maio, junho, julho, agosto. 14, isso mesmo. Foi isso todo. E assim, aquela luta, fecha. E assim, as crianças que eu olhava em casa, tinham os obrigatórios, que eram do pré de 4 e 5 anos. O dinheiro deles foi para sustentar a escola. Então, assim, porque a água chegava normalmente, IPTU chegava normalmente, ou seja, a escola tá parada, mas eu tenho que pagar as contas. Né? O pessoal lá da casa foi muito gentil comigo. Na época, chorei para eles, diminuíram o aluguel, eu pago diferença. Então, assim, eu falo para todo mundo, hoje eu ainda pago, né, requisitos da pandemia até hoje, ainda vou pagar por um bom tempo, que é o meu aluguel. Eu fiz empréstimo também. Fiz empréstimo no final de 2020 para mandar os funcionários embora, porque a gente não sabia se ia voltar ou não ia. Então, eu tive que mandar todos embora. Eu falei, vou mandar para não precisar ficar arcando, né? Mandei embora todos. Falei, quando voltar a gente conversa. Quem te sustentou na crise? Quem me sustentou? Quem te sustentou de pé? Jesus. Não tem outra palavra, porque foi ele. Ele foi muito assim, eu falo assim para as pessoas próximas, foi muito dolorido mesmo, porque igual a gente fala, pra gente que é empreendedor, é muito difícil, foi muito dolorido. E assim, não tenho vergonha de falar, muitos conhecem a minha história, de assim, chegar dias e não ter nada para comer em casa. Você fala, meu Deus, eu dou para minha filha ou eu como? Porque foi muito difícil, até ir chegando as crianças, não podia divulgar que eu estava olhando crianças, né, porque eu sabia que isso podia dar um problema para mim. Então, assim, foi devagarzinho, um outro fica sabendo, tô sabendo. Foi muito difícil. A gente também conseguiu alguém para ficar com o Arthur pra gente, né? Foi o Thiago e ela olhou só o Arthur, Mas eu vi também, foi muito difícil. Muito difícil para todo mundo. As escolas que eu não acho que assim, abriram... o mais afetado de todos, né? Não menosprezando os outros, mas assim, a escola foi porque, tipo assim, a escola que eu falo exatamente, porque assim, a gente vê hoje reflexos nas crianças, as dificuldades que chegaram. Então, assim, hoje, inclusive hoje tem as crianças que nasceram 2020, 2021. A gente fala que são os bebês da pandemia. Então, chega na escola, apresenta uma dificuldade, você pode ver, a criança não teve socialização, nem com família. Então, às vezes, chega pai lá na escola apavorado. Né? Agora ainda não, mas até ano passado estava chegando bastante, né? 2022, 2021 estava chegando bastante quando a gente voltou. Thaisa, meu filho está com tal idade, não fala nem mamãe, papai. O Arthur retrocedeu, fala. Por isso que a gente descobriu o autismo nele. Exatamente. Ele andava muito na pontinha do pé, saiu da escola em março. Ele estava com 1 ano e 4 meses. Saiu da escola muito nervoso, muito irritado, retrocedeu o fala, ele estava falando, evoluindo, então retrocedeu o fala. Aí foi quando eu lembro certinho, eu cheguei na Cássia, na escola, eu falei, eu notei essa característica no Arthur, ele com 1 ano e 4 meses. Eu falei assim, eu queria saber que você tem a possibilidade do meu filho ser autista. Ela falou assim, na verdade a gente já tinha notado, estava procurando como falar com você. Porque para a escola, você como a profissional do ensino, é difícil, né? É algo difícil de comunicar para os pais, né? Falar. Nossa, muito difícil. E sem tirar que, assim, tem certas coisas que, por exemplo, a gente não pode falar. Então, às vezes a gente percebe na criança um traço e tudo mais, mas a gente não pode falar, porque a gente não é formada para isso.
Então, o que a gente fala? Olha, estou liberando um relatório. Hoje na minha escola funciona assim. Estou liberando um relatório para você. A gente quer que você passe e a pediatra vai analisar e te encaminhar. Talvez para uma neuro, para uma psicóloga, né? E tudo mais. Então, assim, hoje o processo é assim. E a gente vê quantas crianças que em 2020 estavam na fase, né? Lá no primeiro ano, de aprender a ler, aprender a escrever. Não aprendeu. Então, assim, quando voltou a escola, quando a gente voltou às particulares, as públicas ainda não estavam autorizadas. Então, a gente recebeu muita criança de escola pública. Então, de agosto a dezembro, a gente ficou praticamente só com aluno de creche, né? Porque eles não voltaram. E quando voltaram acho que meio período. Então, para muitos pais, não valeu, não resolvia. Por quê? Precisa deixar o filho o dia inteiro, né? Entra 8 horas da manhã no serviço e sai 5 horas da tarde. Exato. Né? Então, assim, a gente pegou muito essas crianças de prefeitura que demoraram mais para voltar. E foi assim, foi triste. Foi muito triste. Você via as crianças com dificuldade na fala, dificuldade de socialização. Eu acho que, assim, o que mais pegou para nós em âmbito de educação infantil foi socialização. Por quê? Foi criança que conviveu a pandemia inteira só com pai e mãe dentro de casa. E tela, pai, que mãe, é péssimo para criança nessa idade. E tela, que é péssimo. Então, assim, pai, mãe, tela. Pai, mãe, tela. Crianças fazendo birra por causa do celular. Então, até a gente trabalhar tudo isso, né? Então, assim, por exemplo, as crianças de prefeitura que ficaram na minha escola, os pais falavam, posso levar celular? Olha, você vê. Por quê? Porque a criança pegou aquele hábito. Com aquilo. E não dá, a gente tem que ter o bom senso, porque no ambiente saudável, vamos dizer assim, no ambiente pré-pandemia, um ambiente saudável, o pai que deixava muito o filho no celular só porque para ficar fazendo outras coisas, tudo bem, mas tinha os pais que tinham tempo, conseguiam passar tempo de qualidade com o filho e tal. E veio esse momento que ninguém estava preparado para isso. Exatamente. E aí, nesse momento, veio uma nova realidade. Então, alguns foram pela situação, pelo que viveram. Entendeu? As crianças ficaram por tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Então, gerou um novo contexto social. E aí é o que eu falei, não tem nem como culpar os pais, em alguns casos, nesses casos, porque foi a única forma de fazer alguma coisa. Exatamente. Foi a única forma de ajudar, tentar... De entreter. A gente tinha que pôr a criança, muitos pais às vezes não tinha coisa, não tinha uma Smart TV, aí punha o filho no celular para assistir a aula da escola. Mas, então assim, tudo isso criou um novo contexto, realidade, né? E é o que a gente fala, né? Nessa época, essas lojas grandes que vendem celular, vendem computador, foi a época que eles mais ganharam dinheiro, talvez. Porque o tanto de celular que não pifou, eu mesma, eu falo pela minha escola. Às vezes pai falava, Thaís, eu não recebi a aula porque o celular deu problema, vou ter que comprar outro. Então, assim, foi a época, assim, como eu falo, foi ruim para outros, mas para uns, mas para outros, né? Aquela velho contexto, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Vende lenço, exatamente. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que a gente tem patrocinadores, Thaís. A gente sou chique, bem. Pessoal, vou mandar um abração lá pro Christopher, meu amigo Christopher, lá da CP Soluções. Meu amigo, você tá pensando em reformar, construir, criar, né, construir seu imóvel, pintar, dar uma reforma, às vezes você quer dar uma reforma estrutural, ou só uma reforma superficial, uma pintura, telhado, o que você precisar na construção civil, CP Soluções. Meu amigo Christopher, vou mandar um abração para ele, e não deixa de seguir ele lá na rede social, @construtora CPS. O Christopher, ele dá muita dica de cuidados, manutenção, coisas que pode fazer com que o seu imóvel dure muito mais, a sua estrutura, né, a sua construção dure muito mais, sobre mofo, parede, tudo mais. Então, lá um abração pro meu amigo, segue lá, CP Soluções. E também mandar um abração pro Henrique e a Fernanda tá sempre assistindo a gente. Ela sempre comenta lá as nossas lives, e da Itajubá Madeiras Tratadas. Pensou em madeiras tratadas? Itajubá Madeiras Tratadas. Eles são especialistas em pinos e eucalipto tratados, todos com tratamento de autoclave. Aquele tratamento que tira toda a umidade da madeira, imuniza, impermeabiliza a madeira. Então eu sempre uso esse exemplo e sempre vou usar. Você já viu aqueles postes de madeira de eucalipto fincado que está ali há 30, 40, 50 anos? Ele recebeu esse mesmo tratamento
que as madeiras que são vendidas na Itajubá, madeiras tratadas. Então, você quer fazer seu deck, pergolado, playground, chalé, galpão, o que você precisar de madeira tratada é na Itajubá, madeiras tratadas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 1279, no bairro São Sebastião. O arroba deles é @Itajubá Madeiras Tratadas. Bora de pergunta? Vamos que vamos. Vamos lá? Conta pra mim um pouco sobre a sua caminhada de fé, como é e quando Cristo entrou na sua vida? Conta pra mim, conta pra gente. Então, a minha caminhada de fé, né, já tem um pouquinho de tempo aí, até falando pra Maiara ontem que eu errei as datas. Falei, Maiara, errei feio nas datas lá que eu falei. Agora vai acertar. Agora vai acertar, né? Eu tenho 9 anos de convertida, né? Então, tudo isso começou lá também em 2014, quando eu comecei a ir na igreja, comecei a frequentar. Na verdade, assim, quando eu era criança, adolescente, né, eu já frequentava, né, a Sara Nossa Terra, a igreja, e depois de um tempo, aí, né, a minha família era de uma outra religião, a minha irmã não aceitava muito não, sabe, não sei o que, não vai, afastei e fui, digamos, aí pro mundo, né, e fui pro mundo, tudo, quando foi em 2014, né, que a gente passou um momento muito difícil em família. Foi quando a minha irmã converteu, minha irmã estava indo para a igreja, né? No começo ela não quis, não. Depois ela foi. Aí é desses que Jesus gosta. Exatamente. Aí ela foi, né? E começou, né? E o pessoal começou a ir na minha casa, querer fazer célula, né? Hoje a minha igreja é uma igreja em células, né? A Sara Nossa Terra, ela tem bastante célula, tem um trabalho... Pessoal, quero só abrir um parênteses. Eu fiz isso na semana passada, vou fazer também agora. Quem não entende o que é igreja em célula? Igreja em célula nada mais é do que o culto doméstico. A igreja, inicialmente, ela foi criada em casas, em família, ela não tinha templos, né? Eles iam na sinagoga nos sábados, mas a igreja ela foi fundada nas famílias, ela começou a expandir, ganhar espaço através de famílias, nos lares. Então, igreja, célula, quando eles dizem, no vulgo, culto doméstico. Reuniões, culto doméstico. Culto, que é para você chamar as pessoas, até para as pessoas conhecerem a igreja. Porque é nessas células que você apresenta, né? Como que funciona, como que a igreja é e tudo mais. Então, assim, começou o pessoal ir na minha casa, fazer células e tal. E chegou um dia que eu decidi, né? Eu lembro certinho, a igreja nossa, hoje ela trabalha com revisão de vidas, né? A Sara Nossa Terra tem revisão de vidas. Então, assim, o povo antigo aí que se estiver me assistindo sabe, eu antigamente era encontro com Deus, né? Então, hoje a revisão de vidas... Tinha um programa na rádio com esse nome, era da Sara? Era da Sara? Tinha. Então, o que acontece? Eu fiz uma revisão de vidas, foi onde eu decidi. Porque assim, Júlia, eu sou uma pessoa que eu sou assim, ó, se eu ponho o pé aqui, eu vou até o final. É 880. É 880, não tem essa de desistir no meio do caminho, não. Exatamente. Então, assim, eu fui e falei, não, é isso mesmo que eu quero minha vida com Deus, né? Vou caminhar com Deus, que eu sei que é a melhor escolha, né? Na época eu não estava vivendo, assim, coisas boas, digamos assim, né? Então, assim, a gente viu que era a melhor decisão. E desde então tô, né? Batizei, demorei um pouquinho para batizar, mas batizei, né? Vi que era isso mesmo que eu queria, porque eu falava, né? Eu fiz um trato com Deus. Falei, Senhor, se for para mim ficar, que seja para ficar e fazer assim como a sua palavra manda, né? Porque assim, a igreja, né? Na época aí eu entrei lá na igreja nossa também tem questão de equipe, né? Fiquei numa determinada equipe, tinha meus líderes que cuidavam de mim, que me aconselhavam e tal. Então, aí depois de um tempo, eu tive a minha equipe, depois de muito tempo, né, com o Samuel. Foi na igreja que eu conheci o Samuel, né? Então, a gente se conheceu lá dentro, a gente orou para namorar, né? Nossa igreja, ela tem essa questão da oração. A gente orou... O crente tem muito disso, né? Orar pra tudo. 8 meses orando. E assim, só de... Sem nem pegar na mão? Não. Só conversando? Já tinha WhatsApp? Já tinha WhatsApp, mas a gente não podia conversar no WhatsApp. Ou era da época do MSN? Não, a gente não podia conversar no WhatsApp. Não? Não. Isso Nossos aí. líderes pegava no nosso pé. Eita, glória! Então, assim, tinha essa questão, né? Foi 8 meses orando. Até porque eu tinha saído de um relacionamento, eu era noiva, tava pra casar. Então, todo por esse processo também, né? Até desligar de vez, até ver que era isso mesmo que eu queria e tal. Então, foi 8 meses orando e a gente foi construindo. A gente teve a nossa equipe, né? Hoje, a gente não trabalha mais com jovens. Eu e o Samuel, né? Isso, na verdade, foi assim desde quando a Júlia nasceu.
Foi o que eu falei lá no começo. A Júlia deu muito trabalho para nós em relação a ficar doente, bronquiolite, pneumonia. Então eu tive que tirar um tempo para cuidar dela. Foi onde eu decidi, falar, não preciso cuidar dela, mas a gente tá na igreja, tá na caminhada, né? E eu hoje na igreja, eu trabalho com o Ministério de Crianças também, Voltou nas crianças. Se é a característica que você tem mais forte, né? Exatamente. Tanto que tornou o seu ganha-pão, você vai trabalhar mesmo. Exatamente. Então, assim, tô trabalhando com as crianças, então a gente tá firme na igreja, né? Igual eu falo, né? Pra nós, o período mais ruim que foi quando parou também. A igreja também teve que parar. Foi cruel. Né? Então, assim, isso assim, que era não. Acho que todo mundo no começo deu uma afastada, porque faz falta você estar na igreja. Né? Você está dentro da igreja, faz falta, reunir com o pessoal, né? Ter as comunhões, enfim. Né? Então, assim, a gente tá firme, então foi assim, então tá hoje. Né? Porque em 1 Coríntios capítulo 12 vai explicar bem como é que a igreja né? Cristo é o cabeça, é a cabeça da igreja, e nós somos os membros. Mas os membros só funcionam estando juntos. Exatamente. Então não tem esse negócio, não, eu sou de igreja online. Não é de igreja. Eu sou igreja. Não, eu Júnior, não sou igreja. Exatamente. Eu sou membro da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Exatamente. Né? Então, assim, tudo que aconteceu, né, entre 2020 e 2021, eu lembro que a gente tinha 6, 7 irmãos, aí eram 2 salas, aí só podia ter reunião de oração. Eu não sei como é que foi lá na sala, mas na Assembleia de Deus só podia tinha reunião de oração. Aí tinha uma sala para os homens e uma para as mulheres. Iam 6, 7 homens, 2, 3 mulheres. E é muito triste. Você vê a igreja cheia de gente, aí você vê pouquíssimas pessoas. E sem tirar que a igreja perdeu muita pessoa na pandemia. Muito. Hoje já recuperou Hoje você bem. vê que a maioria das pessoas não voltou, né? Então, tipo assim, não teve aquela questão de voltar, de falar, não, vou ficar firme. Muitas pessoas, infelizmente. Né? Então foi triste também a igreja até retornar tudo. A gente viu que teve muitas pessoas que ficaram com medo de retornar. Né? Então, assim, por exemplo, na minha igreja, por exemplo, até hoje tem pessoas que usam máscara. É a escolha deles, né, tal. Mas você vê assim como que a igreja perdeu, até a igreja também se reerguer, né? Porque assim, aluguel de igreja não parou e tudo mais, né? Então, assim, foi bem difícil. Sim. Eu vi um culto que o David Leonardo fez, né? Uma reunião que ele fez, um congresso que ele fez, na verdade, não foi um culto, foi um congresso que ele fez. As pessoas iam de carro, aí paravam, cada um ficava dentro do seu carro. Eu falei assim, assim, saiu da caixa, né? Pensou fora da curva. Mas não é todo lugar que oferecer essa realidade. Não. Aqui em Itajubá, somos quantas igrejas? A Assembleia de Deus, ela tem mais de 50 congregações. Como é que a gente ia fazer isso? Não tem lugar, são vários ministérios diferentes. Pega o estádio, mas tem o quê? O Smart Huracan, Parque da Cidade, mas tem muito mais ministério que isso. Vamos pro ecumenismo? Não, nós não vamos pro ecumenismo. Não. Entendeu? Então, o que acontece? Foi realmente muito difícil, né? Foi um ataque muito forte contra a igreja. Foi muito forte, muito forte. Porque assim, igual a gente fala, a igreja não parou também. Aluguel da igreja, água da igreja, luz da igreja. Então, tipo assim, foi também um ambiente muito afetado. Sim, infelizmente. Quantas igrejas eu vi que saíram de um templo maior, mais centralizado, foram para um templo... A Sara mudou, foi nessa... Não, a Sara mudou antes, né? Mudou antes. Mudou antes. Eu lembro... mudou antes, porque eu tava grávida da Júlia na época. Mudou antes. Então faz uns 5 anos, ela tem 5 anos. Aí mudou, saiu da onde a FEP hoje, né? O FEP. Aí foi lá pra perto da Isdente e agora mudamos novamente. Agora estamos no bairro São Sebastião ali, perto da ponte ali, na marginal esquerda ali. Pessoal, convidadíssimo. Convidadíssimo. Qual que é o dia de culto lá? Tem culto todo dia. Tem culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se eu não me engano. Aí sábado tem o Arena Jovem, né? Todo sábado, que é mais voltado para jovens. Eu fui num arenão lá uma vez. Eu fui uma vez só na Sara, quando era ali onde é a festa mesmo, mas foi em 2010. Aí tem o Arena e no domingo tem o culto da família, né? Que é às 10 da manhã e às 6:30 da tarde. Né? E se você achar que a Sara está muito longe também, a Igreja Assembleia de Deus, você pode ir que tem culto nas congregações na quarta, sexta e domingo, às 19h30. Na congregação sede tem culto de ensino na terça e culto dos departamentos na quinta e no domingo também, que são às 19h30. Então, reclamar que está longe de uma igreja não tem como, né? Hoje em dia não. Não dá. E não tem. Foi muito interessante, eu queria tocar nesse negócio de culto online.
Foi culto de Santa Ceia agora esse sábado no nosso ministério. Eu creio que foi na Sara também. Não, lá é o segundo domingo. Segundo domingo. O nosso lá é o primeiro sábado do mês. Uhum. Então foi agora. E a Igreja Assembleia de Deus aqui em Itajubá começou a transmitir os cultos. E eu lembro do pastor falando uma coisa. Deus revelou para ele na hora. De pessoa querendo tomar ceia em casa, vendo o pastor transmitindo o culto. E eu lembro certinho o pastor falou, se você estiver fazendo isso, não faça. Olha. Seja membro do corpo de Cristo para participar do corpo e do sangue. Exatamente. Não é só em casa, vou partir um pedaço de pão, pôr um golinho, porque aqui a gente tá com suco Aurora aí, ó. Aurora, lembra de mim aqui, ó, patrocina nós. Então, não é só o Júnior pegar ali, pôr um golinho de suco, pegar um pão, aquilo ali não é o memorial do corpo de Cristo. Não. Então, o culto online, ele teve muitas pessoas interpretaram mal por esse motivo, né? Então, procure uma igreja, tá? Tenha um pastor, tenha um líder, né, Thaís? Cuida, né? Porque isso é muito importante. Passe por um discipulado, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Servir a Deus, fazer parte do corpo de Cristo é maravilhoso. Não tem coisa melhor. Né? Qual que é a maior diferença? Eu vou falar a minha, né? Depois você fala a sua. Do crente e do não crente. Para mim, o crente e o não crente passa por pandemia. O crente e o não crente fica doente. O crente e o não crente morre. A diferença que o crente tem para o não crente, ele tem alguém em quem confiar. Exatamente, eu também penso assim. Tem alguém em confiar, porque não adianta. Em tudo que a gente for fazer, em tudo, seja abrir um negócio, seja você manter o seu negócio, seja você ter uma ideia, vou fazer tal coisa, não adianta. A gente tem quem confiar. A gente tem quem seja em qualquer situação da vida, seja familiar, seja no casamento, no namoro, em qualquer parte. A gente tem quem confiar. Nem tudo no final vai dar certo. Eu tava indo pro culto sexta-feira. E aí de carro, e aí deu aquele chuvão e tal. E aí entrei numa poça d'água lá, meu carro morreu. Aí levei o mecânico, levou hoje. Vai ficar uma quantia simbólica não muito simbólica, uma quantia expressiva, substancial para poder arrumar meu carro. Mas eu tenho a confiança de que, primeiro, o Deus que deu o cavalo vai dar água pro cavalo. Exatamente. Segundo, eu estava indo pro culto. Se eu não conseguir chegar no culto, é porque Deus me livrou de alguma coisa pior para acontecer. Então, independente do valor que eu tenho que pagar, eu tenho certeza que de onde Deus me livrou era um preço muito mais alto que talvez eu tivesse que pagar. Exatamente. Então, em todo tempo, o crente dá graça, né? Tem que dar graça a Deus. Dá graça a Deus. E vai dar tudo certo. E a nossa confiança tem que estar nele. Não adianta, então, não tem. A principal, eu acho que a única diferença real entre o cristão e o não cristão, o crente e o não crente, o crente tem em quem confiar. Tem quem confiar, não adianta. Então, assim, a gente pode procurar outros meios, igual você falou no começo. Qual foi a maior dificuldade? Eu falei do financeiro. Mas, assim, falei do financeiro naturalmente falando. Espiritualmente falando, meu coração estava em paz. Porque vai dar certo. E porque a gente está falando de empreendedorismo para pessoas não cristãs também. Né? Que a gente quer que vocês venham e conheçam esse Deus. Exatamente. Mas enquanto vocês não conhecem, pelo menos vocês vão conhecer as experiências empreendedoras de uma forma, em um âmbito na horizontal, num âmbito secular, né? Então é importante realmente ela falar. A dificuldade é financeira. Mas dentro aqui, né, Thaís? É diferente. Tinha confiança de que ia dar certo. Ia dar certo. Glória a Deus. Sempre dá. Então, assim, a gente vê, até hoje, assim, a gente vê, assim, você fala assim, meu Deus, vai vencer tal conta, por exemplo. Você fala, Jesus, quando vê, parece um aluno, você fala, nossa, não foi coincidência. Não. Né? É Deus. Providência. É providência. É providência. Porque não adianta, a gente tem que entrar mesmo em providência de Deus. Tem. Né? Não adianta. Exato. Né? É o pão diário, né? É o pão diário. Deixa eu falar aqui de mais 2 parceirões nossos aqui. Quero falar do meu amigo Marquinho, mandar um abraço Marquinho para Tamires, da Primer Soluções. A Primer Soluções veio para solucionar todos os problemas que você tiver com infiltração, vazamento, goteira, telhado, umidade, infiltração de parede. Todos esses problemas, a Primer Soluções, ela veio com um produto de alto nível e extremamente qualificado para resolver o seu problema, com uma equipe profissional, uma equipe de técnicos e um produto de alta qualidade. Então, o Marquinhos e a Tamires, eles oferecem o quê?
Agora, principalmente agora, nós estamos na temporada de chuva, então aparece muita umidade. Na chuva de sexta, teve lugar lá na minha loja, começou a entrar água. Graças a Deus não molhou nada, só chegou lá umas gotinhas d'água que entrou lá quando passava carro, mas teve lugar que já foi afetado. Então já está sofrendo, pode estar sofrendo com umidade, outros que teve telha quebrada, vazamento, infiltração. Tá com esse problema? A Primer Soluções resolve, tem a solução para você, tá certo? O arroba deles é @primersoluções.itajubá1. E também mandar um abraço para minha amiga Tati, lá da Madeireira Itajubense. Então, ó, se precisar todo tipo de madeira, peroba, porta, alisar de porta, fechadura, dobradiças, pinos, forros de pinos, madeirite compensado, madeirite naval, compensado naval para linha moveleira. A Tati falou para mim que começou essa semana. Madeira tratada também. Só chegar lá na Madeireira Itajubense. O arroba deles é @madeireira_Itajubense. Bora de pergunta, né, amiga? Vamos que vamos. Thaisa, fala pra mim, numa visão de médio e longo, você pensa no futuro? Claro. Você pensa no futuro até que ponto? Eu vou falar pra mim, né? Porque aí pra você entender minha pergunta. Eu penso até o arrebatamento da igreja até morte. Né? Então, assim, eu penso no futuro bem lá na frente. Como é que vai ser se Jesus arrebatar a igreja? Então, assim, agora olhando numa visão de futuro no âmbito terrestre, no âmbito horizontal, qual é as visões que você tem para médio e longo prazo? Para a Thaisa e para sua empresa? Para a Thaisa como Thaisa e família, e para sua empresa? Como família, eu acho que eu me vejo assim com mais um filho, né, no futuro. Belezinha, que delícia! Juju tem pedido muito um irmãozinho aí, uma irmãzinha, então a gente pretende sim. Até um tempo atrás isso não era minha cogitação de ter, né, outro filho, porque a gente sabe que não dá trabalho, né? Mas eu pretendo sim. Né? Isso, acho que como Thaisa é isso, né? Comprar casa própria. Né? Hoje a gente mora de aluguel, graças a Deus mora num lugar legal, lugar joinha mesmo, assim. Mas comprar, né, a própria casa, né, tem essa visão. Né? Agora, como empresa, eu acredito que assim, é o que a gente sempre fala, uma escola maior. Né? Hoje eu vejo assim, hoje a gente está abrindo, né, um colégio aqui perto do Padre Nicolau, em frente à igreja do Padre Nicolau. Né? Então, estamos abrindo em 3, eu, a minha irmã e minha cunhada Tatiane. Então a gente está abrindo essa escola. E assim, futuramente a gente pretende abrir o fundamental. Né? Para o ano que vem ainda não, só a educação infantil mesmo. Começar fundamental dos 5 até os 10? Do primeiro ao 5º ano. 6 ao 10. Isso. Então aí a gente pretende sim abrir uma escola maior, né? E quem sabe, né, um dia um ensino médio ou algo do tipo. Então a gente sonha. Eu acho que assim, é um sonho, né? A gente tá num lugar bacana, num lugar legal, uma casa grande, né? São 2 andares, então assim a gente pretende. Acho que assim, é assim que o espaço tem, né? Então acho que é isso que eu penso. Quem não ouviu semana passada, eu vou falar aqui uma coisa que eu falei, a Thaisa ouviu em primeira mão aqui. Eu revelei para vocês um sonho, pessoal, quem estava aqui, né? Eu revelei um sonho, um desejo profundo que eu tenho no meu coração, 2, na verdade. Uma faculdade cristã, entendeu? Eu falei semana passada, né? Então quem não viu, esse é um desejo enorme que eu tenho. Eu sou formado em pedagogia? Não, eu tenho só ensino médio, ainda foi tirado pela Enem. Eu estudei efetivamente só até a 7ª série, a gente estava conversando aqui antes, né, Thaís? Só que eu sou da época que o ensino realmente era de qualidade. Né? Eu estudei escola pública, estudei no Major aqui, no Grupinho, que é aqui pertinho de casa, e no Major. Estudei até a 4ª série no Grupinho, depois fui pro Major. Então, assim, estudei até a 7ª série, depois fiz só a Enem e tirei o ensino médio. Mas eu sou doido para ter uma faculdade cristã. Legal. Porque eu vejo que é uma deficiência muito grande do ensino cristão. Tem muitas escolas que é o que você falou, até o colegial ainda tem alguma coisa. E faculdades são poucas. Tem, mas são poucas. Em Itajubá e região não tem. Pouso Alegre não sei, mas eu acredito que não tenha também. Eu acho que não. Então, assim, é menos acessível. Esse era um, e o segundo era um orfanato. Eu acho que eu não falei semana passada. Não. Você sabe que esses são 2 desejos enormes que eu tenho no coração? Uma faculdade cristã e um orfanato. Olha, legal. Mas se é Deus que pôs esse desejo aqui dentro,
né? É. Então, olhando a longo prazo, eu É. tenho certeza que vai acontecer. Se é só um desejo do Júnior, não vai sair nem do coração. Exatamente. Não vai nem pro papel, né? É aquela coisa, tem que consagrar a Deus e cada um fazer sua parte. Exatamente. É. Então, se foi Deus que pôs aqui dentro, vai acontecer. Então, te prepara. Até porque, né, Júnior, a gente fala assim, igual você falou da faculdade. Hoje em dia a gente está com essa, acho que acredito que seja uma deficiência mesmo de levar a palavra de Deus. É muito difícil, né? Por exemplo, nas nossas escolas hoje, na minha escola, é uma escola com princípios. Então, assim, tem determinadas atividades que a gente não realiza. Por exemplo, Halloween, nem se fala dentro da escola. Tá? Não comemoramos. Exatamente. Thaisa, mas por exemplo, eu sei que às vezes, né, pode ter algum pai ou alguma funcionária assistindo, carnaval e tudo mais, é adaptação. A gente faz um bailinho, as crianças amam ir de fantasia pra escola. Então, assim, naquela semana do carnaval, que é uma semana agitada, porque vem feriado, então, assim, vale a pena muito eu frisar isso, porque os pais falam assim, nossa, mas a escola não comemora carnaval, mas faz um bailinho. Fazemos sim, mas assim, já é uma semana agitada pra criançada, porque vem feriado prolongado. Acabamos de sair da adaptação das crianças novas, aí passa o carnaval, é outra adaptação. Então a gente faz ali um bailinho de fantasia, um bailinho hula-hula. Esse ano na minha escola a gente chamou de bailinho hula-hula. Né, vamos, criançada atrás, põe uma musiquinha, mas nada de músicas assim, que falam palavrões inadequadas para a idade, jamais. Né? Então fazem, tem pais que não mandam as crianças, mas a gente respeita, mas a gente fala, ó, pode ficar tranquilo. Festa junina, também, não fazíamos na nossa escola até uma época. Aí depois eu sentei com a minha irmã, falei, Bárbara, os pais, porque assim, né, Júnior, você sabe, não é todo mundo que é convertido, não é todo mundo que chega na minha escola e é convertido. Então, assim, tem pais que cobram, né? Então, algumas coisas, beleza. A outra, fazer, né? Bonitinhas, crianças de caipirinha, então vamos adaptar. Então, a gente sempre adapta essas comemorações. Eu acho que tudo que faz parte de um contexto cultural. Exatamente. Por exemplo, o carnaval, ele é uma festa cultural brasileira. Então, é melhor você ensinar a criança, entendeu? Aproveitar o carnaval de uma forma saudável, emocional, psicologicamente e espiritualmente. Até porque, por exemplo, a gente que é crente, o que a gente faz? Sempre tem congresso na igreja, no carnaval. Congresso na igreja, retiro espiritual. Algo do tipo. Então, assim, ensinar a criança a aproveitar aquele momento de uma forma que seja saudável. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque faz parte do contexto cultural brasileiro. Assim como a festa junina. Entendeu? Então vai chegar, aí a criança nunca conheceu aquilo. A hora que conhece, vai, né? O ideal é que conheça, mas de uma forma que seja saudável, que não seja agressiva, espiritual, emocional, né? Exatamente. Então, eu acho válido. As únicas, por exemplo, datas comemorativas da nossa escola que são adaptadas realmente ao carnaval e à festa junina. Né? Então, assim, são realmente outras, como Halloween, por exemplo, a gente não trabalha. Nem tem, exatamente. Nem se fala. Não faz parte da cultura brasileira. Não faz parte. Não é da nossa cultura. E você vai ver as fantasias até assusta. Cultura americanizada. Não é, doce ou travessura. Isso é coisa de filme. A gente nunca teve isso aqui. Nunca teve, não. A gente aprendeu vendo filme americano. Exatamente. Então não faz parte do contexto cultural brasileiro. Mas aquilo que faz parte da nossa cultura, eu acho que vale adaptar. Sim, vale adaptar, porque igual você falou, para trabalhar de uma maneira saudável. E mostrar para aquela criança que ela não precisa. Por exemplo, se quando ela for adulto, por exemplo, ou quando a gente está trabalhando com adolescente. Vamos estar trabalhando com adolescente. Você não precisa beber. Você não precisa se embriagar para você ficar curtir. ouvindo uma música indecente, não precisa dançar de forma indecente, você vestir uma roupa indecente. Você pode curtir o seu carnaval de uma maneira gostosa. Exato, sem sofrer danos espirituais. Exatamente, sem sofrer danos espirituais. Então é isso que a gente leva para as escolas hoje, né? Que dá para curtir sim, porque tem um feriado aí às vezes os pais gostam de sair, gostam de levar crianças para andar de bicicleta, dá para você curtir, mas de uma maneira saudável, uma maneira que não te afeta em nada. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Fala pra mim uma coisa, você fala uma lista aqui que eu nem consegui copiar, nem consegui anotar tudo, é muito grande, tá, Isa? Mas como é que você organiza uma rotina de esposa, mãe, pedagoga, empresária, cozinheira? E, eu quero falar uma coisa aqui, que eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória muito boa para conversa e diálogos. A Thaís, ela me falou que ela prepara a comida da escola. Prepara. Ela que prepara, então assim, mas ela não é cozinheira só da escola dela. Ela é cozinheira também no Comiria.
Então, ela tá aqui toda segunda a sábado, De terça a sábado que o Comiri abre. Eu comeria e tá ali ajudando na cozinha também. Então, mas conta, tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, acho que não. Fala pra mim, como é que organiza tempo de Júnior, qualidade pra tudo isso? Eu sempre falo assim, eu trabalho com rotina. Então, algo que foge da minha rotina acaba comigo. Nossa, também destrói meu humor. Hoje eu sabia que eu ia estar aqui, eu tinha que estar aqui. Se eu não estivesse aqui, já destruía eu, né? Então, assim, é a rotina. Acordar cedo, faço a comida da escola tudo fresquinha, gosto de preparar tudo no dia, né? Então, às vezes, Samuel até fica bravo. Sobrou um pouquinho de arroz. Ou você dá pra alguém, pra sua mãe, pra alguém, ou você joga fora, porque eu não esquento. Gosto de fazer a comida fresquinha pras crianças. Então, assim, faço a comidinha deles, vou pra academia, né? Depois da academia, aí deixo a comida na escola, vou pra academia ali 40 minutos, 1 hora no máximo, coisa rápida, né? E depois já vou pra escola, dali da escola fico. Sai 6 horas da tarde e venho pra comeria. Vem pra comeria, né? Preparar comidinha gostosinha, gente, ó, pode pedir, viu? Olha, maravilhoso. Não tem Depois você faz o merchan, depois a Thaís vai fazer o merchan. Ela tem liberdade porque a gente não tem nenhum parceiro que seja escola e nenhum parceiro que seja que venda alimento. Então ela pode fazer o merchan dela aqui à vontade, faz os dois. Né? Então, assim, esse é o tempo, é a rotina. Claro que tem dias que sai alguma coisa errada, né? Por exemplo, aconteceu um imprevisto, atrasei e tal, né? E tudo mais, mas a gente dá um jeito. Mas assim, a minha organização do tempo, a minha rotina é essa. Né? Todos os dias a mesma rotina. Sábado e domingo dá uma folgadinha, né? Às vezes, né, sai, vai para algum lugar e tal, mas... Pelo que eu vi, a Júlia não estuda com você. Não estuda. É uma incógnita. Todo mundo fala, você é dona de escola, mas a sua filha não estuda nessa escola. Mas eu concordo com você. Não tem jeito. Hoje mesmo, foi um dia que ela foi comigo, porque eu tive que levar na costureira, porque agora, dia 25, tem a festa da nossa escola, então as roupas são por conta dos pais. Então eu tive que levar na costureira para tirar a medida, fazer a roupinha dela lá. Olha, falar para você, é um dia estressante, não vou mentir não. Né? Porque assim... Eu já estudei em escolas que é o seguinte, nem o filho do professor não entrava em sala que aquele professor desse aula. Olha. Porque realmente eu acho que a relação pessoal no trabalho é muito difícil de dividir. Agora pensa isso na cabeça de uma criança de 5 anos. Ela não vai entender, ela ainda não desenvolveu o senso moral e ético. Ela não entende, ela não vai entender. Com 12, com 15, com 20 ainda é difícil. Tem gente com 40 anos não consegue ter um senso de ética profissional. Exatamente. Então, como é que a gente vai exigir isso de uma criança? Não tem jeito. E assim, é para ela entender. E assim, né, Júnior, eu sempre falo isso, eu não tenho que esconder, eu sempre vou falar isso sempre. A gente, como mãe, é uma coisa. Tem coisas que eu falo para minha filha, porque ela é minha filha. Tem maneiras que eu corrijo com a minha filha, porque é minha filha. Claro. Eu não vou corrigir uma criança da escola da mesma forma que eu corrijo a minha filha. Exato. Perfeito. Né? Porque a gente tem uma liberdade maior com o filho. Claro. Né? A Bíblia fala que a gente pode ungir a varinha. A educação dela é sua responsabilidade. Porque a escola ensina, mas a educação quem dá são os pais. Então, assim, a minha maior preocupação com a Júlia sempre foi assim, nossa... Minha mãe xinga eu mais brava, mas que as crianças da escola não. Então eu sempre fiquei com medo disso causar algo nela. E você fez, então, eu acho que você fez da melhor forma. Né? Então, assim, com 11 meses eu já despreguei dela. Levei ela para uma aí ela foi para uma de nossas escolas, né? E foi até hoje. Então, de vez em quando acontece eventualidades igual hoje, ela vai lá para minha. Mas é o dia que ela aproveita. Filha, vai ficar numa salinha lá com a tia Sil, por exemplo. Não obedecer nada. Não, vou ficar no parque, ela fica no parque. Hoje eu tô na escola da minha mãe, faço o que eu quiser. Eu sou filha da dona. E os pais chegam, e o engraçado, que os pais chegam pra buscar as crianças, ela já sabe o pai de todo mundo. Olha, que e ela linda. fica dando recado pros professores. O pai não sei de quem, o pai não sei de quem. Deixa eu olhar na câmera ver quem que chegou. Olha que belezinha. Então, assim, realmente é muito complicado, mas graças a Deus o desenvolvimento dela foi assim, depois que eu despreguei dela, foi 100%. Até porque ela precisa desenvolver longe de mim. Ela, né? Como é que fez bem pra ela? Ela precisa desenvolver longe de mim, né? Não é perto. Pelo menos o educacional, o aprendizado. Não, ser sim. Separado. Eu concordo. Deixa eu falar pra mim, você mencionou aí sobre a sua rotina alimentar, de atividade física. Conta pra mim um pouco. Primeiro, você pode, né? Eu quero que você faça uma introdução legal e conta pra gente. De onde surgiu a ideia de criar essa mudança? Eu acompanho você nas redes sociais lá. Quem quiser acompanhar lá, Thaís, como é que é? Thaísa THY, tá? Ela é emitida. A enjoada. Thaísa é SNT. Thaísa de Santana.
Não, de Saara Nossa Terra mesmo. Ah, é? É CNT de Saara Nossa Terra. Legal. Eu sempre usei. Eu achei que era Santana. Não. Olha aqui, depois vocês seguem lá, vocês vão poder se inspirar com ela, tanto como profissional, como mãe, como esposa e também como a transformação que ela teve. Mas de onde que surgiu isso aí, Thaís? Então, ano passado, a gente que é mulher, as mulheres vão me entender, a gente faz exame de rotina, toda uma vez por ano, tem que fazer, né? Não, mas nós também, homem, faz. Ah, né? faz? 10 anos. Ah, é? 10 anos. O meu, eu acho que, na verdade, faz 40, eu nunca fiz. Tá. Brincadeira, é só mulher que faz. Geralmente a mulher já é mais cuidadosa nessa parte, né? Aí eu fui lá com o meu médico, né? Aí eu fui, fiz os exames, ele falou, Thaís, quando foi a última vez que fez o exame de sangue? Eu falei, acho que só quando eu ganhar a Júlia. Então, vamos fazer. Né? Vamos fazer pra ver se tá tudo certo. E foi quando eu fiz. Aí eu fiz, aí chegou os resultados, levei pra ele ver, né? E aí ele falou assim, olha, seus exames estão bons e tal, só tem um porém. E eu sempre dou esse exemplo pra todo mundo. Ele falou assim, ó, o seu colesterol, ele tá igual uma pia. Sabe uma pia nova, quando você compra uma pia nova, ela vem novinha? Tudo que você joga ali vai rodar. Gordura vai rodar, comida, você pode jogar arroz, feijão, carne, que vai rodar. Porque é Pelo nova. menos uns 6 meses vai mesmo. Vai rodar. Só que o que acontece? Essa comida, ela tem uma gordura. E essa gordura, ela vai grudando nas paredes ali, daquele ralo, daquele cano e tal. E assim que o seu colesterol tá. Então, assim, Thaís, eu não sei como é que é só, ele falou, né? Não sei como é que é a sua rotina, mas, né, uma atividade física, uma alimentação melhor. E eu cedo, né? Quem me criou foi a minha irmã. Então, por isso que eu falo dela também, né? Todo mundo fala de sua irmã. Foi quem me criou. Então, assim, perdi os meus pais muito cedo, né? A minha mãe foi câncer, meu pai foi infarto. Então, já não tem um histórico legal na família, digamos assim. Então, assim, eu falei, eu saí de lá, eu falei, eu preciso dar um jeito. E aí, eu falei, preciso dar um jeito e procurei uma pessoa, né, que mexe com o programa de emagrecimento, com auriculoterapia, né? Então, ela fazia aurículo e junto com o emagrecimento tinha uma nutricionista junto, que passava dieta, né? Tem acompanhamento toda semana para tirar medida, tirar peso e tudo mais. E foi onde eu peguei firme. Foi 2 meses, fez 1 ano agora, né? Foi 2 meses intensos ali de cardápio, de mandando comida. E tô tentando manter até hoje, né? Perdi 10 quilos no total. Claro que tem épocas, a gente dá uma engordadinha, né? Engorda um pouquinho e tal, normal. Porque assim, no começo, eu não vou mentir pra você não, Júlia. No começo eu fiquei até meio bitolada com o negócio. Não vou comer. Nossa, vi salgadinho, que misericórdia, não posso comer. Né? Mas aí depois eu falei, não pode ser assim. Né? A gente tem que ser de uma maneira saudável. Então, assim, dia de semana eu tento o máximo, tirando, por exemplo, igual ontem, segunda-feira, aniversário do Guilherme. Vamos comer um lanchinho, né? Uma coisa diferente, né? Então, assim, hoje eu tenho mais liberdade para comer, mas assim, treino sempre pra academia, né? Esse mês agora de outubro que passou. O que você faz na academia? Eu faço musculação mesmo? Musculação e cardio. São os 2 que eu faço. Então, assim, mês passado agora, passei por uns probleminhas aí, né? Que eu até cheguei a comentar com vocês. Então, assim, aí tive que dar uma pausa, agora voltei de novo. Nem assim, alimentação, dia de semana tentar comer certo. E chega no final de semana, às vezes como uma bobeirinha ou outra, mas... E qual que é o segredo, Thaisa, para conseguir? Persistência. Persistência, constância, e você vê o que você precisa. Hoje, eu olho fotos, eu não acredito, eu falo, gente, não é a mesma pessoa. Eu vi um vídeo, acho que um vídeo que você pôs com um vestido cinza. Sempre posto ele. Inclusive, tô pra postar uma foto. Pelo jeito, você deve olhar aquela como a sua pior fase. Não, a pior fase. Eu falo, gente... Porque você pôs ela lá, eu imagino que E assim, a gente tem aquele negócio de Google Fotos, né? Então, sempre tá lembrando. Nossa, lembra a foto lá da pandemia. Foi a época que eu mais engordei. Eu cheguei a pesar quase 90 quilos. Sério? Quase 90 Você deve ter o quê? 1,58? É por aí, 1,60, 1,59, por aí. Aham. E quase 90 quilos que eu tava pesando. Nossa, então tá fazendo Hoje eu tô mal pra pesando saúde. 73 quilos. Eu lembro que... Acho que foi você mesmo que falou que mora no 3º andar, que chegava na escada, foi Sim, isso? Sim, foi, porque aí eu peguei Covid. Aí eu peguei Covid e foi na onde eu fiquei mais ofegante. Nossa. Então, assim, eu ficava muito cansada, chegava lá em cima, eu achava que eu ia desmaiar, achava que eu ia morrer. Então, assim, o Covid me afetou muito. Até para me voltar a treinar, foi uma dificuldade, foi uma barreira que eu tive que enfrentar. Porque não foi fácil eu voltar a treinar. Então, de começo eu ficava muito cansada, eu ficava muito ofegante. Então, eu tive que treinar isso em mim. Hoje, graças a Deus, tá tranquilo. Né? Mas, assim, no começo foi bem difícil. Teve recaída? Teve, claro que teve. O que é o seu ponto fraco? Doce.
Chocolate. Chocolate. Ah, eu amo chocolate. Olha aqui, o refrigerante pra mim não fez tanta falta. Às vezes eu tomo zero, né? Tomo sempre a Coca zero. Não tem problema com isso. Quando eu tenho que tomar, eu tomo, não tem problema. Mas o doce, o chocolate, me mata. Aprendi a comer o chocolate 70%. Eu vou admitir pra vocês que eu também entrei para um programa de emagrecimento, tá? Com o Dr. Benedito Júnior. Já faz um tempo já que eu comecei, foi ontem. É ontem. É onde ele falou que eu não posso só tomar refrigerante, tá? Só refrigerante, Tô no segundo dia. Mas assim, o refrigerante pra mim não faz muita falta, não. Mas de mim pra mim mesmo. Mas o chocolate, o doce, o chocolate eu amo. Fraco. Depois do almoço, tem que ter. E aí, depois do chocolate, o tererê. Eu falar aí, pronto. Aí eu bebo uns 5 litros d'água, aí passo até margem, tanto beber água. Maravilha. E olha, eu vou falar uma coisa, uma dica aí pra quem quer dica de... Tem dificuldade de beber água? Beber água ajuda muito a emagrecer. E eu sempre tive dificuldade de beber água assim, de garrafinha, por exemplo. Então, uma dica que eu peguei quando eu fiz o programa de emagrecimento, copo com canudo. Então, as pessoas sempre me veem com copo com canudo. É mesmo? Você bebe assim, sem você ver. Nunca imaginei. Você bebe 2, 3 litros sem você ver. Você vai enchendo o copinho ali e vai bebendo. Então, assim, ajuda muito, né? Por exemplo, eu tenho retenção de líquido muito mesmo. Né? Então, na gravidez da Júlia, eu tive pré-eclâmpsia. Né? Eu quase morri. Né? Então, assim, foi uma época que eu comia muita bobeira. Né? Até falo pro meu médico, assim, se hoje eu engravidasse, se eu arrumasse outro neném, eu acho que seria um pouco diferente. Porque eu passei muito mal na gravidez dela. Muito mesmo. E depois que eu ganhei ela, que desandou mesmo. Aí desandou pé frango. Aí foi onde eu cheguei no meu limite de peso mesmo. Né? Então foi um ano. Fez um ano agora que você tá Fez um ano. Que você tá nesse programa. Nesse programa, sim. Gostou do resultado? Não, adorei. Nossa, tem algum outro objetivo ou só manutenção? Não, quero emagrecer mais. Quero. Mas pra onde? Quero emagrecer mais. Perder mais uns quilinhos, né? Porque assim, as mulheres vão me entender, quem tá me assistindo aí, vai entender o que eu vou falar. O problema da mulher, depois a gente tem filho, é a barriga, né? Então, é o que demora mais pra sair. Entendi, Então, assim, a barriga é triste. Então, assim, luta, academia. Fazer academia e ir em frente, né? Isso mesmo. Né? Faz quantas vezes academia por semana? Eu faço 4 vezes. Faço de segunda a quinta. Né? Porque aí na sexta-feira eu tiro o dia pra fazer minhas coisas, é mais corrido na escola e... Vamos firme, né? Gostou do resultado? Gostei. Não, sim. Aí, pessoal, é só querer consistência, constância, né? Perseverança. Não pode parar. Já vamos começar a caminhar para o nosso final. Vamos. Tá certo? Eu quero falar primeiro, mandar um abração lá pro Júlio e pra Luína, meus amigos lá da 2A Multimarcas em Santa Rita do Sapucaí. Mas eles estão aqui toda semana, várias vezes por semana. Quer comprar um carro, comprar uma moto, trocar de carro, você quer um carro para serviço, ele tem ótimas condições para carro de serviço, Saveiro, Estrada, entendeu? Ele tem ótimas condições, seminovo. Ele postou essa semana, ele tá com um Golfão lindo, preto, maravilhoso. Eu não vou lembrar um ano dele agora. Ele tá com uma Fan 160 também. Eu vi ele postando essa semana, que são as opções mais novas que ele tem. Tá com um Onix sedã, maravilhoso aquele Onix. Eu achei a coisa mais linda, turbo, automático, prata, 2022. Então você tá precisando do seu carro, tá querendo trocar de carro, tá precisando de um carro novo, quer adquirir seu primeiro carro, vai atrás da 2A Multimarcas. Veículos revisados, tá? Todos os veículos deles são revisados realmente, com garantia de 3 meses. Então, não é aquele cara que pega o carro, não é aquele lojista que pega um carro de qualquer jeito e só dá uma lavada ali, um tapa na pintura e já vende. Não, eles fazem revisão mesmo. Todos os carros da 2A Multimarcas têm garantia eterna de procedência. Eu comprei esse carro com o Júlio aqui faz 10 anos. Ô Júlio, deu um negócio no documento. Meu amigo, não vai dar. Pode ficar 10, 15, 20 anos. Por quê? Todos os carros da 2A Multimarcas tem garantia eterna de procedência. Então, quer saber todo o estoque deles? @2A Multimarcas. E para o nosso último parceiro falar hoje, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui, antes de falar desse meu amigão aqui, eu quero falar para vocês,
Na semana que vem, aparece aqui toda hora, eu nunca falo das minhas empresas, tá? Eu não falo da Demodas Country, não falo agora, tá aparecendo ali, ó, RS Design, tá aparecendo ali RS Design, vai aparecer na sua tela agora. Mas eu quero falar para vocês, a nossa loja de móveis a gente vai inaugurar dia 16, na semana que vem, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, aberto a público. A gente vai oferecer um novo conceito em móveis e decoração. Então, pensou em móveis de madeira, madeira maciça, móveis industriais, RS Design. A gente vai inaugurar na quinta-feira que vem, dia 16 às 10 horas da manhã. E eu quero falar alguma coisa que tem gente que está meio confusa ainda, até algumas influenciadoras, a gente já entrou em contato para estar nos visitando lá na pré-inauguração, e o pessoal ainda não estava sabendo, mas eu quero falar para vocês. Eu e a minha irmã Dinamara, a gente é sócio nessa loja, tá meio a meio, então a gente está junto lá, lado a lado, metendo bronca. Eu com o Hélio, esposo dela, estamos aqui produzindo, e eu e ela estamos lá na loja fazendo acontecer, tá certo? Então já marca na sua agenda aí, quinta-feira, 16 de novembro, às 10 horas, inauguração da RS Design. E se você está em dúvida o que significa RS Design, é Reis, que é o nome da família da minha mãe, e Souza, que é o nome da família do meu pai, tá certo? Então Reis e Souza Design, que é RS Design. E do nosso parceiro, o último que eu vou falar hoje aqui, a Todos Itajubá, também do Marquinhos, e da Tamires. Eles oferecem todo Itajubá, não tem outro lugar que não seja a Todo Itajubá. Pensou em Todo Itajubá, igual a Todo Itajubá é igual cotonete, né? Você já não fala mais separado. Tô precisando de tô precisando de Todo Itajubá, porque aqui em Itajubá é um serviço bem feito, uma empresa com 40 anos de experiência, que oferece o melhor que o mercado tem disponível, é Todos Itajubá. Todos, cobertura, letra caixa, lona vulcanizada, é aquela lona que ela não tem costura perfurada, entendeu? Porque aquilo lá diminui a resistência da lona. Então ela tem costura eletrônica, a própria lona costurada na lona, entendeu? Então fica um material muito mais resistente. Não deixa de seguir eles, se está precisando de alguma dessas coisas, entre em contato, peça seu orçamento. @Todos Itajubá. Vamos encerrar, Thaisa? Vamos, né? Vamos para as nossas finalizações. Vamos finalizar aqui. Eu quero que você fale primeiro uma coisa. Um conselho de uma mulher de Deus para quem deseja empreender, Thaisa. Para quem deseja, eu acho que foi assim, o que eu carrego comigo, eu falei da outra entrevista também. Eu acho que a pessoa, para ela começar a empreender, eu acho que ela tem que ter visão daquilo que ela quer. É igual você falou, aonde a pessoa quer chegar, onde você quer chegar, o que você quer chegar. Né? Então, assim, a partir do momento que, por exemplo, eu fui abrir uma escola, eu não simplesmente, escola, beleza, tá planejamento ali de segunda a sexta, não. É onde eu quero chegar, o que eu quero com isso. Verdade. Então, eu acho que é visão. Verdade. Eu fui num curso do Empretec uma vez, eu lembro que foi falado sobre o exemplo da Alice no País das Maravilhas. Lembra desse filme? E aí, uma hora que ela tá perdida numa floresta, e ela vê o gato, e aí ela pergunta pra qual caminho eu devo ir? Ele fala assim, onde você quer chegar? Ela fala, não sei. Aí ele falou assim, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Porque ela não tinha um objetivo. Ela não tinha visão. Então, quando você tem visão, primeiro, você tem que saber onde você está. Segundo, onde você quer chegar. E aí você traça um trajeto. Exatamente. O que você falou é fundamental para quem deseja empreender. Porque você tem que ter visão daquilo que você quer. Né? É isso que eu quero, então vamos persistir nisso que eu quero. Exato. Né? Por exemplo, igual eu hoje. Você queria ter mais alunos? Claro que eu queria. Claro que eu quero ter. Então, eu tenho visão de ter mais alunos. Você sabe onde você está. Vamos dizer, hoje você está com 60 alunos e você sabe onde você quer chegar. Não, eu quero ter 200, 300, 400 alunos. E aí, isso cai perfeitamente no que você falou. Você alugou uma casa que é de 2 andares. Exatamente. Por quê? Porque ela vai comportar a quantidade de alunos que você deseja ter agora. Mas você já tem projetos e visões a um prazo maior. Exatamente. E aí depois você traça a rota para chegar até ela. Exatamente. Então, vai fazendo pequenas paradas, né? 60 alunos, aí faz uma parada nos 200 alunos, aí daqui a pouco faz uma parada nos 500 alunos. E daqui a pouco então é isso mesmo, é visão. É você ter visão daquilo que você quer. Perfeito, concordo. Porque igual hoje, você está abrindo uma loja de móveis.
Você vai ter um móvel X ali. Aham. Mas é claro que você vai querer ter um outro, o Y, É. o W, às vezes vai falar, opa, peraí, eu quero mais. A gente tá pensando em quanto tempo a gente vai precisar de um lugar maior. Exatamente. A gente já traçou um período para que a gente precise de um lugar maior. Então, porque você precisa de um lugar para quê? É. Para você colocar os seus móveis, para você Exatamente. mostrar o seu serviço. Exatamente. Né? Então é isso que a gente tem que pôr. A gente tem que ter aquilo, aquela visão pra gente mostrar o que a gente precisa. Né? Exatamente. Concordo perfeitamente. E eu já sei, mas eu vou perguntar porque talvez alguém que está ouvindo aqui hoje não assistiu a semana passada e não ouviu. Ou também teve os bugs aí do som das coisas. Qual a sua passagem bíblica que você mais gosta? Eu já sei qual que é. É Provérbios 16, 3. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, Tá, pessoal. Eu sempre falei, né? Sempre assim, tudo que eu sempre falo para as pessoas, gente, consagra. Consagra o Senhor em tudo que você faz, porque não tem outra saída. Não. Eu acho que assim, a gente consagrar a Deus aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, é o mais importante. De tudo que a gente falou aqui, né? Ah, que legal, abrir um negócio, ter visão, ter isso, aquilo. Eu acho que assim, o mais importante é consagrar a Deus. Né? Eu acho que a gente, igual você falou, lá no fundo, a gente sabe que a gente tem um pai, a gente sabe que Jesus está no barco com a gente. É isso mesmo. Né? A gente pode estar lá, pode estar a tempestade que for, mas ele está ali. O Alexandre sabe disso, né? Você não, você vai ouvir agora e quem está assistindo a gente também vai ouvir agora. Quando eu chamei o Alexandre para a gente trabalhar junto, né, Alexandre? Eu falei assim, Alexandre, eu orei para Deus me dar um sócio, mas Deus falou que eu não ia ter um sócio. Aí eu chamei ele para ser meu sócio, né, Alexandre? Eu falei para você, né? Eu chamei Deus para ser meu sócio. Olha só. Falei, Senhor, eu orei porque eu falei, Senhor, eu vou precisar de um sócio para me ajudar em algumas coisas, tal. E aí Deus falou, não, você não vai ter sócio. Olha. Aí eu falei assim, então eu quero que o Senhor seja meu sócio. Né? Então aí ele... eu já conheci o Alexandre, vamos fazer esse negócio acontecer junto? Vamos... E falei a minha visão, que é o que a gente falou, né? Sobre visão, e aí eu passei para ele a minha visão. Falei, a visão que eu tenho de negócio, do podcast é essa. Mas, primeiro, consagra ao Senhor tudo que você faz. Tudo que você faz. Seus planos serão bem-sucedidos. Em tudo. Não é só no empreendimento, não é só em tudo. É família, é filho, é casamento, É isso mesmo. É tudo. É isso né? mesmo. Eu acho que é o nosso ponto principal, é Deus. Sim. Né? Igual você falou, as pessoas que não conhecem estão perdendo tempo. Então. Porque às vezes pessoas, né, que às vezes não são de igreja, não são de dentro da igreja, eles passam por alguns problemas e não entendem. Né? Ou às vezes, por exemplo, as pessoas olham a gente de fora e falam, poxa, como que ela conseguiu? Como que ele conseguiu? Mas é porque a gente tem Deus, a gente confia, a gente sabe que no final vai dar certo. E a gente está num país onde as pessoas nascem já com uma religião de nascimento, né? E a pessoa fala assim, eu não mudo de religião, mas ela não pratica, não vive o cristianismo na sua verdadeira essência, né? Exatamente. E é por tradicionalismo ou por tato, né? A pessoa fala, não, eu sou dessa religião e não sai dessa religião. Mas no momento que a gente tem uma experiência com Deus, aí a gente não muda de religião. Não muda. Porque essa experiência... Eu mesmo, eu não falo, né? Eu era membro de uma outra religião, mas nem ia na igreja. Nem ia na igreja. Não tava nem... Falava que era só porque nasci numa família que era. Exatamente. Entendeu? Aí não, quando eu tive uma experiência com Deus, eu falei, não, eu sou cristão. Agora eu sou cristão. Agora eu sou cristão e agora eu sirvo a Cristo. E é o que eu sempre falo... Em Atos dos Apóstolos, né? Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que fala que quando Paulo e Barnabé chegaram em Antioquia, eles foram a primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. Então o termo cristão, ele não foi uma denominação dos cristãos para si mesmo, mas sim um termo que a sociedade usou para identificar eles. Por quê? Porque eles imitavam a Cristo. Então, ser cristão é diferente de ter uma religião. Exatamente. Eu não tenho uma religião, eu tenho Cristo. E Ele me conecta ao Pai. Né? Então, ser cristão é o quê? É imitar Cristo. Claro, nós somos, a gente é falho, a gente erra, a gente comete os nossos erros, sim. Mas tendo Cristo, a gente vai buscar sempre acertar e fazer o nosso melhor. Exatamente. E eliminar os erros da nossa vida, né? Servir a Deus é maravilhoso. É maravilhoso, não tem comparação. Né? Ainda mais assim, igual a gente está falando. Para nós que somos empreendedores, você servir a Deus, você vê que tudo tem jeito, que tudo vai dar certo, que a gente sai de uma tempestade e entra outra, mas a gente entra com a cabeça erguida, que vai dar certo, Deus está comigo, Deus está no barco, e é isso mesmo, e vamos que vamos, né? Então é maravilhoso. Então fica o convite, eu vou enfatizar mais uma vez,
Você mora aí perto de São Sebastião, tem uma igreja de Assembleia de Deus também lá no bairro de São Sebastião, não sei o endereço perfeitamente, mas tem a Sara. Tá joia? Tem. Então quer conhecer? Eu quero conhecer o que esse povo tanto fala de Jesus, porque eu ouvi Jesus de uma outra forma. Vai lá esse final de semana. Hoje é terça. Amanhã tem culto na congregação de Assembleia de Deus, mas tem também na Sara. Tem. Agora, se você está em qualquer outro bairro da cidade, acha difícil chegar lá na Sara, lá no São Sebastião, a Assembleia de Deus tem todos os bairros de Itajubá. Todos os bairros. Eu acho que um ou outro que não tem, mas assim, normalmente fica uma congregação na divisa dos bairros, entendeu? E a nossa sede ali na Miguel Braga também está terminando a reforma lá, está ficando maravilhosa, gigante. Agora ficou linda, né? Eu vi mesmo. Ficou linda. Então, tem um lugarzinho para você lá, viu? Quer ter essa confiança que a gente tem de enfrentar as tempestades, as tribulações, as dificuldades, as adversidades, sem desanimar, sem desistir, sem parar, sem retroceder? Vamos buscar Deus, vamos encontrar Deus. Quando Ele entra no barco da sua vida, toda a sua história muda. Tá certo? É isso mesmo. Então, pessoal, Thaisa, obrigado. Obrigada a você, Júnior, pelo convite. Foi um prazeraço estar aqui com você. Dessa vez deu certo. Dessa vez deu. E muito obrigada. Quando precisar, estamos aí. Show de bola. Eu quero agradecer também Pastor Mauro, que cedeu ela ali, a mão de obra dela hoje, né? Porque a gente está sentindo, mesmo ela não estando lá, a gente está sentindo o cheirinho da comida. Porque eu comeria aqui do lado. Então, alguém estava fazendo, que eu imagino que seja a Carol. Ou é a Carol, é a pastora que está lá. Então, um abração para vocês que emprestaram a Thaisa pra gente hoje aqui, devido às falhas técnicas que a gente teve a semana passada. Samuel, brigadão. Samuel William também. Brigadão, Samuel. Brigadão, Júlia, que emprestou a Thaisa aqui pra gente, pra gente estar aqui mais uma vez. Tá certo? Obrigado, Thaisa. Obrigado, Alexandre. O Alexandre antes do negócio. Cara, não olha aqui. Ele deve ficar louco comigo, porque antes do negócio rodar, eu falo tanto. Na cabeça dele, deu certo? pelo amor de Deus. Funcionou, Alexandre? Alexandre, testou? Alexandre, você não xinga ou não, cara? Nós vamos morar no mesmo céu, cara. Tudo certo. Não me xinga, nós vamos morar no mesmo céu. Viu? Então é o Alexandre que faz as edições aqui, ele que faz, ele fica aqui nos bastidores, no backstage, mas ele que faz com que tudo isso aconteça também. Tá certo? Então muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você que esteve aí ouvindo com a gente aí, teve paciência, que dedicou o seu tempo, que eu considero o tempo o maior ativo que uma pessoa pode oferecer, né? Porque o tempo ele não pode ser armazenado e não pode ser recuperado. Então, esse tempo que as pessoas passaram aqui com a gente, ela nunca mais vai recuperar. Olha o valor que tem isso. Algumas pessoas passaram aqui 1h30 com a gente. A gente começou às 7h30, agora são 9 horas. Obrigado você, tá? Obrigado vocês que começaram um pouco depois, ou até aqueles que pararam, querem assistir o vídeo depois. Tá certo? Não deixe de assistir depois, assiste inteiro, põe lá para ouvir, vai estar dirigindo, põe lá do lado do celular para ouvir lá, tem muita experiência que a Thaisa passou pra gente aqui, e agradeço aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores também, tá certo? E lembrando mais uma vez, dia 16, às 10 horas da manhã, inauguração da Reis Souza Design, a RS Design. Tá precisando de mobília, tá precisando de algo novo, algo diferencial, a gente faz por encomenda também. Vai lá, estamos esperando você. Pessoal, brigadão. Obrigada, gente. E Deus os abençoe. Amém. Obrigada também, todo mundo que esteve assistindo. E é isso. Show. Tchau, tchau.